E amém, irmãos, boa noite. Amém, vamos fechar nossos olhos, vamos estar falando, com o nosso Pai. Amém, Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar. Então seja, Deus, com cada um de nós nessa noite, que não seja eu, ó Deus, mas que o Senhor possa estar falando através de mim. Cuida, Pai querido, de todos aqui, Senhor, nessa noite. Nós estamos aqui para te louvar. Então fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glórias ao Senhor. Pode se assentar, igreja. Nós temos visto, que o Senhor tem muitas promessas para nós, muitas riquezas. As palavras têm sido muito pontuais. E este louvor, de hoje veio, confirmar toda a minha palavra, cada louvor. Então, nós vemos, que o Espírito ele é um. Quando nós escolhemos os louvores, não é simplesmente um ato, de vir aqui cantar, de um show, não. Estamos aqui para adorar ao nosso Deus. E o nosso culto, ele começa com estes louvores, onde leva-nos para o Senhor, para estar junto com Ele, para essa comunhão com Ele, porque nada mais importa, para nós. Mas será que realmente nós estamos vivendo esse nada mais, que a gente não quer nada mais a não ser estar junto com o Senhor? Nós estamos, vivendo realmente esse amor de Deus, por nós? Nós realmente, quando nós saímos daqui, nós estamos expressando esse amor de Deus para com os outros? Ou eu só vivo dentro da igreja? Mas o Senhor hoje tem uma palavra para nós, que o título dela fala: saber aceitar a resposta de Deus. Então vamos abrir agora, Romanos 8, 26. Amém? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, que eu achei essa tradução muito rica. Muito rica mesmo. Olha como que fala, que ele intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Quantas vezes nós estamos diante desse Deus, nós estamos ali, estamos prontos para orar, mas a dor é tão grande, é tão sufocante, que a gente não consegue expressar o que nós vamos estar falando, com Ele em palavras. Mas Deus, Ele já nos conhecia. Tanto é que Ele deixou para nós o Espírito Santo. Ele vai, intercede por cada um de nós. Olha só para você ver, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E é aquele que sonda os corações e conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos quais que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. A conclusão, pois, chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós lemos isso, é uma frase muito bonita de ser lida, de ser dita. Mas por que quando nós estamos passando por provas, quando nós estamos com algum problema, a gente não consegue pôr isso em prática já, hoje, correndo?
a gente ainda fica sofrendo, a gente ainda fica, às vezes, muitas vezes, murmurando, mas a gente não põe isso em prática. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem. Na terra, não tem no inferno, não tem em lugar nenhum alguém que possa ser contra o Filho de Deus, o escolhido de Deus. Então nós não temos o que temer. Mas por que ainda somos tão temerosos? Por que ainda somos levados por qualquer vento de doutrina? Por que ainda deixamos cair-nos em nossos delitos e pecados? Por que ainda a gente não pode dizer que eu sou santo como Ele é santo? Que somos pequenos cristos aqui na terra. Por que ainda isso não é permissível para nós? Porque ainda nós não temos tamanha intimidade com Ele. Falta-nos só isso. Nada mais, né, te impede de ser assim. Só a sua intimidade, né, com o Pai. Porque quando mais eu o conheço, mais limpa eu vou ficando. Quando mais eu o conheço, menos medo eu vou tendo. Quando mais de Cristo eu tenho, menos de mim eu vou ter e mais de Cristo eu vou expressar. Quando me verem, eles vão saber que eu tenho Cristo não pelo muito falar. Eu sou de Cristo, mas pela minha palavra doce, pelo meu abraço que aconchega. Quando chegam perto de mim com vários problemas, eu sou o ombro amigo, né, com quem você pode contar. Mas você já viu que a gente vai, como foi muito bem dito pela nossa irmã Fabíola uma vez, do 0 ao 100, imediatamente. E isso, né, ficou cravado, né, em mim. Isso, né, ficou muito em mim, porque eu sou assim também. Eu estou calma e, de repente, eu vou para o 100 em 1 minuto. Mas isso me fez refletir que eu não posso ser assim. Nós, antes, né, de sair palavras torpes, antes, né, de falar, né, qualquer coisa, nós temos que pensar, temos que pedir ao Senhor que Ele dê para nós tal, né, sabedoria. Mas eu estar aqui falando, né, com vocês é fácil, mas no dia a dia nós fazermos é o mais difícil. E Cristo chama cada um de nós para nós estarmos fazendo o que Ele manda, mesmo que seja algo difícil, mesmo que seja algo impossível, porque Ele nos prometeu que já não somos mais nós que vivemos, mas Ele vive em nós. E esse viver que nós temos, nós estamos aqui para expressar a Cristo. Ele tem que ser tudo para nós. Então, nós vemos essa pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Então, o que ainda está te faltando? O que ainda está me faltando? Cristo, Ele pode dar todas as coisas. Quem poderá, né, trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem
quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Isso tem que arder no seu coração. Quem pode te separar desse amor? O seu problema, o seu hoje, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, nada pode nos separar desse amor de Cristo, porque nós fomos comprados por um alto preço, o preço de um sangue de um justo. Então nada pode nos separar do amor de Cristo. Só, irmãos, que nós temos coisas que ainda acontecem na nossa vida que são permissão de Deus para ouvir o que sai da sua boca. E quantas pessoas vêm, que têm lutas, têm certos acontecimentos ruins, e a nossa tendência como carnais ainda é murmurar. A primeira coisa que sai da nossa boca, e eu falo isso de experiência própria, porque eu sou uma dessa, que muitas vezes eu fiz essa pergunta para o Senhor, que é assim: por que Deus que está acontecendo isso justo comigo? Quantos que já não fez essa pergunta? Em meio a uma dor, em meio a uma luta, a nossa tendência é nós estarmos questionando o nosso Pai. Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Justo eu. Quem somos nós para não passar por isso? Se Ele próprio, Ele morreu, e uma morte de cruz, para nos salvar, para nos perdoar, para nos limpar dos nossos pecados, para nos tirar toda perversidade. Mas nós somos muitas vezes acusados pelos irmãos, mas Cristo falou nessa mensagem que não há nada que pode nos acusar, que não há ninguém que possa nos apontar, é Deus que nos justifica. E se Ele faz isso, por que nós ainda estamos tentando ser, muitas vezes, juízes de alguém? Eu mesma carrego isso também. Quantas vezes que eu quero que a pessoa muda no meu tempo? Porque nós sabemos, irmãos, que o mal traz mal. Só que não sou eu que vou, fazer que ninguém mude. A única coisa que nós possamos fazer é orar uns pelos outros. E não estarmos ali como juiz. Às vezes falando o que é certo, falando o que é errado. Claro que nós, como mães, como esposa, como filhos, a gente tendo tal intimidade, e se nós estamos vendo que um ente querido às vezes possa estar caindo, é claro que nós vamos falar. Só que você e eu, nós estamos falando, mas estamos carregando essa pessoa aqui. Então é muito peso para nós estarmos carregando. Ninguém vai levar o pecado uns dos outros. É cada um o seu. Então, quando nós estamos passando por lutas, quando você está vendo que um ente querido seu está quase caindo, só ora, entrega ele para Deus e deixa. Mas a gente não faz isso. A gente quer de toda maneira dar jeito, porque isso foi implantado em nós, um jeitinho brasileiro, mas o Senhor, Ele não precisa de nenhum jeitinho. Ele é a solução completa. Ele arranca todo o fardo. Não há fardo para Ele que Ele não possa carregar. Então não tem jeito que eu possa dar para Ele. Ele é a solução dos nossos problemas. Ele é tudo para nós. E como tudo, Ele tem total acesso, total liberdade para estar fazendo o que Ele quer em nossas vidas. E nós não podemos questionar: por que, Senhor, que eu caí? Por que eu fiz isso? Só dá honra, só dá glória, porque vai estar passando rápido. Quando você dá glória, quando estamos passando pelo deserto, e nós passamos dando glória, e nós passando louvando o Senhor, dura dias. Mas se não, vai durar anos, como foi com o povo do Egito.
E nós vemos Paulo, né, e Silas, quando estava preso, que eles estavam louvando ao Senhor. E isso é ser íntimo com o Senhor, irmãos. Isso é quando nós estamos em um nível, sabe, com Deus, que as lutas, que as provas, elas não nos apavoram. Pelo contrário, a gente louva, canta, porque nós sabemos que no fim nós seremos vencedores. E que não há nada que possa parar-nos, que não há nada que vai fazer com que caiamos, porque quem nos segura, quem nos sustenta é o Senhor. Não é o que eu acho, né, de você, né, que vai fazer você melhor, né, do que já é. Cristo não te ama mais ou menos por causa do seu pecado. Ele é amor, e o amor ele ama. Ele não me ama só quando eu não peco, não, irmãos. Ele é amor. Deus, ele é amor. Então, ele nos amou. Ele não só ama quando você está 100% certo, não. Isso somos nós, que somos humanos, que somos carnais. Mas o Deus que nós estamos aqui buscando, adorando, ele nos ama a tal ponto que deu seu filho, né, por nós. Então, por que nós ainda estamos com tantas cargas, com tantos problemas? Porque nós estamos querendo uma solução que não é a solução de Deus. Deus, ele prometeu que ele vai resolver, mas é no tempo dele, não no nosso tempo. Nós estamos numa geração miojo, né? Que a gente já põe e já quer pronto. Mas não é assim, irmãos. Tem coisas que Deus sabe que se ele te der hoje, né, que você vai o quê? Se desviar. Quantos já não estão mais aqui? Quantos, né, que vieram, né, pedir às vezes o emprego e quando ganharam, né, emprego foram, né, embora e nem tchau deu. Então tem muitas coisas que Deus ainda não te deu, né, porque você ainda não está crescido, né, para receber. E nós temos que ter essa maturidade, que o tempo de Deus não é o tempo nosso. E que Ele vai resolver, vai, mas no tempo dEle. E nós, como filhos, a única coisa que nós temos, né, que fazer é crer, obedecer e segui-lo aonde quer que Ele mande. Nós não temos mais escolhas. Quando nós acordamos pela manhã, a gente até pode pensar que a gente tem escolhas, mas é o Senhor, né, que governa a sua vida. Então, toda manhã, né, você acorda e fala: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Mesmo que você já sabe, né, que você vai trabalhar, que você trabalha em tal lugar, mas ali você é luz de Deus. Nós somos luz aonde quer que nós vamos. Então, Cristo, ele espera de cada um de nós que a gente se deixa ser elevado, que se deixa ser guiado, porque quando nós somos totalmente dependentes dele, a gente vai passar de servo para filhos. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos ter o melhor dessa terra, porque o Pai, ele não dá coisas ruins para nós. Nós ainda não temos, porque nós não temos maturidade, né, de colocar a mão em certas coisas. O que hoje, né, você espera do Senhor? Uma cura? Um carro novo? Isso é tão pequeno, irmãos, que Ele te dá. Ele é dono, né, de tudo, né, que nós temos nessa terra. Ele é dono de todas as coisas. Nada para Ele é impossível. Mas você precisa hoje mudar o seu coração. O seu modo de agir, o seu modo, né, de falar, o que tem saído das nossas bocas. Quando você bate o seu dedinho, né, na quina da cama, o que tem saído da sua boca? Mas uma palavra torpe? Ou você dá glória, né, pelo fato, né, pelo acontecido? Dificilmente, irmãos. Nós temos esse instinto, né, de algo quando estamos machucados, nós vamos o quê? Murmurar. Vamos reclamar. O que essa cama faz aqui na minha frente? Quem colocou? Igual eu, né, quando tem água lá na minha cozinha, né, que às vezes eles deixam, mas eu falo, mas quem que sujou toda a minha cozinha? E é um pingo só, um pingo.
a gente tem essa tendência de um pingo, né, virar o quê? Sujou toda a minha cozinha. Quem foi? Então, aquilo que é pequeno, a gente tende a transformar em algo maior. Os nossos problemas, às vezes, irmão, é tão pequenininho, mas para nós não são grandes, são impossíveis. E nós não deixamos Cristo resolver. A gente carrega Ele, a gente pega Ele todo dia, né, das mãos do Senhor, e não vai haver solução. Aí nós começamos a questionar por que Deus não ouve. Porque você não permite. A gente não entrega, né, de fato. Quantos de nós que a gente precisa de algo, né, que é só o Senhor, a gente vai lá e põe a mão. E de forma, às vezes, sabe, de forma que vai dar errado e nós ainda vamos culpar o Senhor. Então deixa com o Senhor que o mais Ele vai estar fazendo por nós. Porque Ele é para nós a solução de qualquer problema. Lembre-se disso, amém? Louve ao Senhor pelas pessoas que Ele tirou da sua vida. Isso é muito difícil às vezes. Quantas vezes que nós questionamos, né? Por que fulano, às vezes ele saiu da minha vida, né? Por que me deixou, que eu fiz tanto por ele, mas ele foi tão ingrato, irmãos. Não veja isso como ingratidão. Veja, né, que o Senhor já deu um basta, né? Porque não dava mais, né, para estarmos juntos. Só louva pela vida do irmão, louva pela vida, né, de alguém que saiu, né, da sua vida. Não tente ter mais vínculos, mas ore, né, por ele, sabe, né, consagra, fala, Senhor, cuida desse irmão, mas não fica, né, querendo, né, trazer coisa, né, que o Senhor tirou de você. Amém? Glórias ao Senhor. E se uma porta se abre em sua vida, Deus está no controle. E se uma porta se fecha, Ele também está no controle. Então, tudo Ele sabe, tudo Ele cuida. Então, mesmo quando você tiver uma resposta que é não, lembre que o não de Deus, né, para você é a melhor coisa. Nós vemos, né, que o Senhor, irmãos, que Ele é tão assim, né, que eu falo que Ele é tão engraçado. Em muitas coisas que a gente lê na Bíblia, quando Ele faz, né, Faraó criar o menino que ele estava procurando, que ele mandou matar todos os meninos, mas não conseguiu matar Moisés. Isso, né, se você for parar para pensar, foi muito engraçado, né, do Senhor. Por quê? Quem ele mais procurou, né, matar estava dentro, né, da casa dele com a filha dele. E Deus é assim. Deus, Ele vai fazer com que os nossos inimigos, Ele não possa nos tocar. Ele não vai te ver. Ele não pode tocar em você. Então, por que nós ainda temos tanto medo do diabo? Mas o diabo, irmãos, que a gente derrota ele é com oração, jejum, louvor, adoração e buscar o Senhor. Não é com falação. A gente vai, né, tirá-lo assim, porque Deus nos ama. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele nos ama. Olha, Deus, Ele amou Judas. Jesus amou Judas, mesmo sabendo que ele ia, né, fazer algo tão terrível. Por quê? Porque Jesus é amor. E quem é amor ama mesmo quem não te ama. E Cristo quer hoje de nós é isso, é uma transformação de vida, de mente. Sai dessa caixinha que, sabe, né, que nós vivemos e vai para Cristo, que é maior, que Ele é tudo. E Ele pode todas as coisas. Então fique, né, de pé e vamos orar ao Senhor. Amém? Grupo de louvor, vamos cantar. Olha, irmãos, né, pastora do